Olá, primeiro ano, sejam bem-vindos à nossa videoaula de hoje de literatura. É um prazer enorme estar mais uma vez junto com vocês para esta aula. Bem, nós iniciamos na página de número 4 no seu livro de literatura, iniciamos o conteúdo de elementos literários. Bem, este capítulo, nós vamos dar sequência à introdução realizada pela professora Neiva no primeiro bimestre e neste segundo bimestre nós iniciamos de forma mais detalhada e abrangente a literatura de fato, inclusive com os períodos literários ou escolas literárias. Na página de número 4, nós temos essas duas imagens. Essas imagens, elas foram feitas pelo artista Giuseppe Arcimboldo, de Milão, na Itália. E ele fez aí essas obras por volta do ano de 1580, 1590. Né? Então, esse é o artista Giuseppe Arcimboldo. Ele fez esta obra chamada de Maximiliano II. Percebam a composição desta imagem, como ela é trabalhada. Nós temos aqui o que nós chamamos de expressividade dentro da literatura. Porque falar de literatura não é apenas falar de textos, mas é falar também de imagens e várias outras nuances literárias, né? Então nós temos vários gêneros textuais que podem ser considerados parte aí da literatura. E aqui, nada mais justo, esta é uma imagem que ela está exposta no Museu do Louvre, lá em Paris. Esta outra imagem do mesmo artista, percebam que a composição também se assemelha, né? Parece bastante. O que vocês notam de diferente nesta imagem para com esta imagem? O que vocês notam de diferente? Justamente o fato de cada uma delas ser formada por um elemento da natureza, né? Aqui nós temos frutas, verduras, legumes, aqui na cabeça formando como se fosse a coroa, né, do rei, do imperador Maximiliano II, de forma bem ordenada. Percebam que aqui não foram verduras, frutas, legumes. Aqui nós temos flores, né? Em sua opinião, qual das partes da fisionomia dos personagens apresenta uma proximidade maior com o rosto de um ser humano? Qual vocês acreditam ter essa proximidade maior com o rosto? Percebam que aqui nas bochechas foi colocado propositalmente de forma rosadinha, né, para dar aí aquele ar de corado da bochecha, né, a boca aqui avermelhada. Da mesma forma, aqui foi colocado uma rosa de forma mais escura para também mostrar aí as bochechas e também os lábios, né? Então, de forma bastante inteligente, né? E esse artista, inclusive, foi bastante criticado na época, porque ninguém acreditava que isso aqui era arte, não concordava, na verdade, que isso aqui era arte. Tanto é que ele só veio ficar famoso anos e anos e anos depois de sua morte. Tá? Percebam aqui outras obras do mesmo artista, Giuseppe Arcimboldo, né? Observem com detalhes também em formato de uma cabeça, só que representado através de vários animais. Aqui também, da mesma forma. É uma característica peculiar, né, deste renomado artista.
Vamos para a página de número 5. Nesta página de número 5, baseando-se nesta questão da representatividade, da expressão, né, que nós vamos estudar neste segundo bimestre, vocês vão fazer a leitura deste poeta brasileiro, do Eucanaã Ferraz, O Desfotógrafo. É um poema bem simples, em que vocês vão fazer a leitura para responder à página de número 6, ok? Vamos apenas ler a primeira estrofe deste poema. O Desfotógrafo. Vejo tudo agora diferente, como se o tempo contra o rio dirigisse e de trás para frente eu desescrevesse um livro. Então esse aqui é o nosso poeta, Eucanaã Ferraz. Vocês vão responder as atividades da página de número 6, toda ela, tá? E nós vamos agora na página de número 7. Vamos estudar o que chamamos de literatura, em especial a expressividade composicional das obras literárias. Vamos acompanhar a leitura. A linguagem literária faz uso de muitos recursos expressivos que a diferenciam da linguagem comum, utilizada no dia a dia. Se na linguagem cotidiana o propósito maior é o de possibilitar a comunicação entre as pessoas, na linguagem literária a busca pela expressividade é o eixo central. Então, percebam qual é o real objetivo da literatura. É justamente o de o escritor proporcionar aquilo que ele determina, aquilo que ele quer de fato expressar. Esse é o seu eixo central. A escrita de um texto literário não é somente fruto de um momento de inspiração do escritor, apesar de ser a inspiração um ingrediente importante em muitos casos. O escritor trabalha com a linguagem, buscando entre as infinitas possibilidades de utilizá-la, alternativas que tornem seu texto mais atrativo e provoquem efeitos de novidade, de surpresa, de identificação ou de descoberta para o leitor. Justamente por isso que de início vários foram os artistas criticados, né? Tanto nas esculturas, acharam grotescas determinadas esculturas, né, as pessoas de determinadas épocas, assim como essas imagens que acabamos de ver, as pessoas achavam ridículo, né, o pintor trabalhar com frutas, verduras, tentar representar a imagem de alguém, a fisionomia de alguém. Assim como nas músicas também, né? Várias pessoas foram criticadas, Mozart, entre vários outros artistas musicais. Então, tudo que é novo realmente causa um estranhamento, sendo que passam-se os anos para que depois possa de fato tornar-se alguém famoso, que tenha aí uma representatividade dentro da literatura. Assim foi com praticamente todos os escritores, pensadores da literatura, artistas plásticos, né, seja na área da pintura, da escultura, entre outros. Ao longo da história, escritores formularam meios de exprimir sentimentos e de instigar leitores a pensar de modo diferente sobre conceitos, costumes, comportamentos, ideias e etc. A linguagem literária faz uso da linguagem do dia a dia de diversas formas, além de elementos estruturais próprios, que serão estudados a seguir. Vamos acompanhar agora algumas características dessas estruturas do texto poético. O que define um texto poético de um não poético? Vamos ver neste momento. Verso e estrofe. Dentro de um poema, o que há de mais importante é justamente essa estrutura física, né, já pronta, verso e estrofe. Então, na literatura, há poemas em prosa, visuais e os estruturados em versos e estrofes. Verso compreende cada linha de um poema. A estrofe é o conjunto de versos de um poema. Vamos observar um exemplo de verso. Minha terra tem palmeiras. Bem,
Esse verso é do poema Minha Terra, esse verso aí, Minha Terra Tem Palmeiras, ele vem da Canção do Exílio, um poema muito famoso do Gonçalves Dias, e ele corresponde aí à primeira linha desse poema, desse famoso poeta brasileiro. Esse verso, ele abre o poema intitulado Canção do Exílio, que tem como tema a exaltação da pátria. Note que a terra natal é observada a partir de uma situação de exílio, ou seja, de alguém que se encontra distante de seu lar. Então vocês vão lembrar agora aquele poema: Minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá. As aves que aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá, fazendo aí uma referência, né, de exílio, de alguém que tinha sido mandado embora e que estava lembrando de seu país, de sua terra natal. Pela leitura do verso acima, pode-se perceber que um verso não é apenas uma linha de um poema, mas sim uma unidade de sentido, um conjunto de palavras que têm um significado. No caso desse verso, o eu lírico chama a atenção do leitor para um aspecto de sua terra natal, o fato de ela ter palmeiras. No entanto, compreender o sentido que o verso pode ter depende da leitura desse verso com os demais que formam o poema. Ou seja, além de carregar um sentido em si, um verso é parte de um todo e, sendo assim, deve ser interpretado e pensado no conjunto do poema. Ok? Nós também, no nosso dia a dia, nós vemos que são várias as paródias que existem em cima da Canção do Exílio. Entre elas, algumas que, apesar de começarem com o mesmo verso do poema de Gonçalves Dias, permitem interpretações diferentes. Vamos observar esse texto, esse poema do Antônio Carlos de Brito. Jogos Florais. Minha terra tem palmeiras onde canta o tico-tico. Enquanto isso, o sabiá vive comendo o meu fubá. Ficou moderno o Brasil, ficou moderno o milagre. A água já não vira vinho, vira direto vinagre. Então nós temos aí uma paródia, né? Nós temos aí também o que chamamos um processo dentro da literatura também chamado de intertextualidade. Escrevam aí do ladinho essa palavra, intertextualidade. O que significa? Inter significa dentro, textualidade, texto. O que significa? Um texto dentro de outro texto. Então nós temos aí a Canção do Exílio colocada dentro de um poema de outro escritor. Então isso se chama intertextualidade. Ok? O verso inicial de Jogos Florais é igual ao do poema de Gonçalves Dias, porém apresenta outra possibilidade interpretativa, a começar pelo título do texto, que não aponta para o sentimento de distância da pátria por parte do eu lírico. Na leitura da primeira estrofe, composta de 4 versos, percebe-se um jogo de linguagem composto das palavras tico-tico e fubá, que remetem o leitor a uma canção antiga e famosa, interpretada por Carmen Miranda, cantora considerada símbolo do Brasil nos anos de 1930 a 1950. Na segunda estrofe, o poema faz menção à época histórica em que foi escrito, em 1974. Observem, ficou moderno o milagre. Portanto, muito distante do Brasil idealizado da Canção do Exílio de Gonçalves Dias. Além disso, há uma referência à história bíblica da água que não mais vira vinho para se tornar milagre, para se tornar vinagre, né? Mantendo o sentido aí de um milagre, vamos dizer assim, como na parte bíblica, para quem já acompanhou, quando Jesus faz virar a água em vinho. Ok? Na próxima página, página de número 8, né, ainda continuando com os recursos presentes dentro da literatura, principalmente no tocante à expressividade, nós também temos o que chamamos de recursos sonoros em poemas. O que são esses recursos sonoros?
Um dos recursos da linguagem frequentemente empregados na elaboração de poemas é o trabalho com a sonoridade, que vem da palavra som, tá? Então, cada poema é trabalhado com uma intencionalidade e alguns tentam imitar inclusive sons da natureza, sons de passarinho, sons do trem, de Maria Fumaça, né? E por aí vai. Basicamente, o ritmo, a rima e a métrica são responsáveis por esse efeito. Então, guardem aí, façam essa anotação, grifem toda essa linha. O ritmo, a rima e a métrica. Vamos estudar um a um durante esse segundo bimestre, ok? O ritmo de um poema diz respeito à alternância entre sílabas fortes e fracas e a sua repetição periódica, resultado da entonação e da tonicidade das palavras, entre outros fatores. A variação entre os acentos tônicos, ou seja, aqueles que são mais intensos na pronúncia, e os átonos, ou seja, aqueles menos intensos na pronúncia, é o que confere ritmo ao texto. Vamos observar no poema a seguir como ocorre o movimento ritmo em cada verso. As sílabas tônicas estão destacadas, ou seja, as mais fortes. Então, olha aí, o poética. De manhã escureço, de dia tardo, de tarde anoiteço, de noite ardo. Percebam que a finalização sempre é paroxítona. O que significa isso? A segunda sílaba aqui é a mais forte, é a nossa sílaba tônica. Escureço, tardo, anoiteço, ardo. E da mesma forma, nós temos como composição do ritmo a transformação das palavras naquilo que elas representam de forma oposta. Por exemplo, manhã, dia, tarde, noite. Então, o autor ele brinca com as palavras. Observem aqui, escureço, anoiteço, né? Então, escurece, anoitece. Tardo, ardo. Viram só? Morte, norte, né? Vivo, cativo. Perceberam? Essa brincadeira que ele faz aí com o ritmo, com a entonação das sílabas, né? Das palavras. Então, utiliza de forma bastante interessante. Do ponto de vista do ritmo, nesse poema de Vinícius de Moraes, as sílabas fortes e fracas estão distribuídas de maneira semelhante nos versos de uma mesma estrofe. Ao comparar versos de estrofes diferentes, a distribuição das sílabas fortes e fracas é diferente. Por exemplo, na primeira estrofe, os versos 1 e 3 têm uma distribuição parecida, mas não idêntica, entre sílabas fortes, aquelas que estão destacadas aqui, e fracas. O mesmo acontece em relação aos versos 2 e 4, né? Então aqui ele faz essa mesclagem, né? Manhã, tarde. Aqui nós temos a palavra oxítona e aqui nós temos a palavra paroxítona, né? Manhã, tarde. Aqui já escureço, anoiteço, tardo, ardo, de forma igual, de forma semelhante, né? Mas aqui ele faz essa inversão. Nas demais estrofes, o jogo entre sílabas tônicas e átonas adquire novos formatos, sempre aproximando sonoramente os versos. Já a rima, o que é a rima? É a semelhança de sons em versos diferentes e ou entre palavras nos versos. A posição em que os sons semelhantes aparecem também é importante. Por exemplo, na última sílaba de cada verso ou em uma mesma posição em versos diferentes. Ok? Então, vocês já estão bastante acostumados aí com essa questão da rima, né? Vocês são craques, feras nisso aí. E nós temos aqui um esquema de poema com a utilização das letras, né? A, B, B, A. O que significa isso em relação às rimas? Nós lembramos, nesse instante, que neste caso aqui, amor é um fogo que arde sem se ver. É dor que desatina sem doer. Então, o A rima com o A.
Primeiro verso rima com o quarto verso. E o segundo verso é ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. B, B. Aqui nós temos as rimas uma ao lado da outra. Já aqui na segunda estrofe nós temos o mesmo processo. AB, BA. Querer, perder, gente, contente. E aqui na quarta estrofe já vem de forma diferente. Por que ele faz isso? Justamente para dar essa questão da expressividade. Ele quer marcar o seu território e mostrar a que veio, né? Mostrar que ele é um bom poeta. Ele faz a brincadeira do CDC. Vontade, lealdade, vencedor, não tem nenhuma rima com or, né? E aqui ele vem DCD. Aqui nós já temos vencedor, favor, amor. E aqui C, a amizade, né? Vontade, lealdade. Ok? Então, uma forma de nós identificarmos o esquema de rimas de um poema é marcar com a mesma letra os versos que rimam entre si, conforme observado acima. As rimas facilitam a memorização de um poema, criam efeitos sonoros e, em alguns casos, como no Soneto de Camões, expressam algumas ideias. As rimas entre as palavras sente, descontente e gente contente, por exemplo, podem ser entendidas como uma referência às contradições que o amor traz em si. Na nossa próxima aula de literatura, nós vamos ver, dentro ainda desses recursos sonoros dos poemas, a metrificação, vem da palavra metro, vocês vão ver depois porque disso, a assonância e a aliteração e outras figuras de linguagens importantes aí para o processo de sonoridade dentro dos poemas, ok? Não esqueçam, nós temos aí a atividade a ser realizada da página de número 6, o exercício de número 1 até o número 9 da interpretação do texto do Eucanaã Ferraz. Qualquer dúvida estou à disposição. Um forte abraço a todos vocês. Bons estudos!